Pode deixar, Eliezer, não tem problema. Obrigado. Aí, deu para entender? Pessoal na rua jogando bola, fazendo as coisas, vivendo a vida deles. E o pessoal da célula, dos grupos, reunido lá, tendo grupo, aí viram aquele pessoal lá fora, foram lá e trouxeram para Jesus. Amém? É o que nós estamos experienciando, estamos vivendo, damos graças a Deus por isso. Quero agradecer todos vocês que estão participando dessa festa, já começando com as blusas, as camisas, a roupa, tudo colorida. Eu não sabia que camisa pôr, então eu coloquei tudo colorido aqui, ó. Eu e a Priscila, nós somos todos vocês, né? E também vocês todos que colaboraram, trazendo aí os salgados e os refrigerantes para incrementar ainda mais a festa de hoje à noite. Olha que grupo bonito aqui, né? É digno de uma foto, subir aqui na plataforma, tirar uma foto desse pessoal. E então, obrigado vocês todos que participaram. Eu gostaria de ter uma festa dessa pelo menos 2 vezes no ano, né? Uma agora, outra no meio do ano, e assim nós vamos indo. Quem sabe, eu acredito que algum outro grupo aí vai multiplicar também mais adiante, e nós vamos ter outra festa aqui. Se um grupo multiplicar, a gente faz uma festa, né? Então, o grupo espirrou, a gente faz uma festa também. Que maravilha, estamos muito felizes. Eu quero agradecer também a Patrícia, que ela teve essa ideia aqui de fazer, tá vendo esses, ganhando eu mais um aqui embaixo, ó, na plataforma, eu mais um, ganhando mais um. É igual um grupo cheio de gente que você está vendo nas beiradas aqui e tal. Muito legal a ideia, colocou os balões, as bexigas para representar os grupos também. Damos graças a Deus por tudo isso. Quero falar um pouquinho só hoje à noite sobre multiplicação, nesse culto de multiplicação. E levanta sua Bíblia comigo, vamos lá citar, por que não? Essa é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus, eu corajosamente declaro, minha mente está atenta, meu coração está receptivo, e eu serei transformado em nome de Jesus. Amém. Líderes e auxiliares novos, o seu papel de edificação e a sua ficha lá para inscrever do seu grupo está lá, traz na mesa se você ainda não pegou, tá bem? Não esqueça disso daí, que agora você tem uma outra responsabilidade também. O texto que nós vamos usar, Mateus 28, 18 a 20, um texto que você conhece muito bem, se você frequenta a igreja há um tempo, você já guardou esse texto. Enquanto o pessoal está abrindo a Bíblia aí para achar, Mateus 28, 18 a 20, eu quero abrir um parênteses aqui também e falar para vocês, líderes de grupos, os novos líderes de grupos e auxiliares. Eu tenho aqui comigo, depois você vai pegar, um papel que tem 6 sugestões de nomes para o seu grupo, ok? Você vai escolher uma dessas 6. Cada grupo tem 6 sugestões diferentes, não é? Então você escolhe uma das 6, e aí você vai usar como nome do seu grupo. Então vai lá no grupo do WhatsApp, vai estar lá GP número, o seu número e depois o nome do seu grupo, ok? Deu para entender, né? Depois você pega aqui comigo. Você pode sair daqui hoje à noite já com o número marcado, não é? A hora que você estiver comendo um salgado, uma coisa lá, vocês discutem lá, que número que nós vamos... Não é? Faz isso aí. Mateus 28, então, 18 a 20 diz: Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer ou a guardar tudo que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final
dos tempos. Amém? Nós estamos muito felizes por mais essa etapa concluída, mas é uma etapa que ela se conclui, mas se perpetua, e concluímos o ciclo de ganhar pessoas para Jesus, de consolidar as pessoas, de discipular, de formar novos líderes e enviar esses para irem fazerem a mesma coisa, não é? Então estamos multiplicando grupos, nós temos 6 grupos, 3 deles estão multiplicando e damos graças a Deus por todos os 6. Ah, mas e o que não multiplicou? Por eles também. Alô? Não multiplicou agora, mas vai multiplicar depois. Isso daí não é o problema agora. O importante é que estamos multiplicando, estamos caminhando e estamos indo adiante. Fazer discípulos, então, envolve isso: evangelizar pessoas, consolidar essas pessoas, discipular, ensinar essas pessoas a caminharem com Jesus, a fazer a vontade de Jesus e enviar essas pessoas para ir ganhar outros e fazer a mesma coisa com essas pessoas novas que elas vão ganhando, não é? O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2:2, e as coisas que você, falando a Timóteo, não é? Que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ouviu dizer de mim, confie a homens fiéis para que eles vão e façam o mesmo. Então, é uma coisa que se perpetua. Paulo a Timóteo, Timóteo a homens fiéis, esses homens fiéis a outros, para que eles vão e façam a mesma coisa e assim vão adiante. A multiplicação da célula, na verdade, é isso acontecendo. Chegamos hoje, mais uma vez, a completar, então, esse ciclo. Por isso nós estamos felizes, para nós é dia de festa, porque a multiplicação é uma evidência de que a igreja está obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus Cristo, está cumprindo o ide que Ele disse para que nós fôssemos e fizéssemos essa missão. Queridos, vocês sabem muito bem que Jesus deixou a igreja. Esse daí é para aqueles que estavam dormindo e agora acordou. Acordaram? Acordaram. Aí. Agora eu tenho sua atenção. Então eu volto lá. Vocês sabem bem que Jesus deixou a igreja, no caso você e eu, a incumbência de cumprir a grande comissão. O que é essa comissão? É de fazer discípulos, discipuladores. Fazer discípulos que irão discipular outras pessoas. Estão junto comigo? Então Jesus deu essa incumbência para quem? Para quem? Para nós, mas a resposta mais própria é para mim. Você dizer para mim, para todos nós. Não é para nós. Entende? É para nós. Para nós fazermos. E Jesus, ele deixou bons exemplos, porque ele próprio trabalhou de uma maneira que nos deixou exemplo para nós seguirmos a maneira com que ele trabalhou. As células, os grupos pequenos, como você quiser denominar, são a base para o cumprimento da missão que Deus deu para você. Todo esse trabalho de treinamento, de intensivo, de trilho, de lidere e tudo mais, tudo isso que vocês receberam, estão recebendo, é para ajudar você, ter uma vida cristã bem-sucedida, ter uma vida bem-sucedida e ter um ministério bem-sucedido que Jesus quer que você tenha. Então a igreja equipando você. Os grupos pequenos foi o coração e a estratégia de Jesus
no discipulado dos seus discípulos. Os grupos pequenos foi a base do crescimento das igrejas nos 3 primeiros séculos, enquanto elas estavam seguindo esses ensinamentos. Os grupos pequenos foram e são a base das igrejas que estão vivendo em avivamento. As igrejas hoje que mais ganham pessoas para Jesus e que mais discipulam pessoas são igrejas que vivem em células ou em grupos pequenos, da maneira que Jesus tem ordenado. Os grandes avivamentos na história aconteceram por meio de igrejas que entenderam a visão de viver de casa em casa, de ter encontros durante a semana, de grupos pequenos, de células, e no dia da semana, no domingo, no caso, ter a celebração, todo mundo junto, e vivendo a igreja durante a semana através das células. Então, o grupo pequeno, a célula, ela é a coluna dorsal da igreja, é a igreja viva, é a igreja em movimento, não a igreja monumento, porque depois desses séculos aí que a igreja veio vivendo assim, Constantino veio na história e ele então tentou unificar a igreja, e ele começou a organizar a igreja, e a igreja passou a ser monumento em vez de ser movimento. Acabou as questões de grupos pequenos e tudo mais, e aí ele clerolizou a igreja e profissionalizou a igreja, e a igreja se tornou o que foi. Graças a Deus, homens durante a história se levantaram, tipo John Wesley, por exemplo, e que viu isso, e em 1700 e bolinhas, ele começou esse ministério e trouxe um grande avivamento na sua época por causa disso daí. E hoje, devido a, como que eu posso dizer, a massificação da nossa sociedade, uma sociedade despersonalizada, as pessoas têm um clamor no seu interior, nas suas almas, para encontrar um lugar onde elas possam ser aceitas, um lugar onde elas possam ser amadas, um lugar onde elas possam viver com um significado e encontrar um significado para as suas vidas. E o grupo pequeno é exatamente esse lugar que essas pessoas precisam. E como foi nos dias de Jesus, como foi com a igreja primitiva, como foi com as igrejas que experimentaram grandes avivamentos, grupos pequenos continua sendo a estratégia de Jesus para salvar, consolidar, discipular e enviar essas pessoas para fazerem a mesma coisa com outras pessoas. Então a célula, primeiramente, é um instrumento de evangelização e consolidação. Aquele ide que Jesus está falando, lembra? Enquanto vocês vão vivendo a sua vida, vocês vão ganhando almas e fazendo discípulos. Era o que a igreja, os seus discípulos e a igreja primitiva fez, não é? A igreja se reunia de casa em casa, convidava os vizinhos, as pessoas do seu oicós, para participarem ali dos encontros que eles tinham. Ali eles falavam de Jesus, cantavam para Jesus, louvavam a Deus e testificavam, as pessoas sendo salvas. A palavra de Deus diz lá em Atos 2, que dia a dia, Deus ia acrescentando, que dia a dia pessoas iam sendo salvas, centenas, milhares de pessoas sendo salvas, continuamente, e a igreja celebrava em casa e no templo, não é o que diz a palavra de Deus? E a igreja caía na graça da sociedade, a sociedade via bem a igreja, não igreja monumento, prédio, mas igreja pessoas, igreja os grupos pequenos, e as pessoas eram atraídas pelo comportamento, pela dinâmica
pelo movimento holístico da célula. Vocês sabem bem o que eu quero dizer com isso. E as pessoas iam sendo atraídas, iam sendo salvas. E essas que iam sendo salvas, discipuladas. Dentro dessas discipuladas, alguns iam se destacando e eram separados para o ministério, que vocês têm muitos exemplos na palavra de Deus sobre essas coisas. Então, Jesus dá esse ensinamento que a célula é um instrumento de evangelização. É interessante, Jesus usou uma expressão analógica, comparando as pessoas no mundo sem Jesus como um campo de colheita pronto para a colheita. E Jesus fala lá em João 4,35 e diz: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo: olhai para o campo, porque eles já estão brancos para a ceifa. É interessante, Jesus está querendo dizer aqui que as pessoas estão prontas para aceitarem Jesus como Salvador pessoal, para serem resgatadas do inferno. Campo branco para colheita significa que o trigo, que já está ficando branco, porque ele fica numa cor dourada, o arroz fica numa cor dourada, e nessa cor dourada já está pronto para a colheita, mas quando ele começa a passar do dourado para um esbranquiçado, aí então significa que já começou a perder a colheita, já alguns ramos estão dobrando e grãos estão caindo por terra. Então é tempo de urgência. Quando Jesus falou branco, ele falou urgência de ir e ganhar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Ele chama a igreja a ter essa visão que as pessoas precisam de Jesus. Chama a igreja a ter compaixão, porque elas estão sem Jesus caminhando para o inferno. Mas pastor, mas que palavra dura é essa? Que negócio é esse? Sabe por quê? Você que não sabe, talvez que não saiba, é que todas as pessoas são pecadoras. E a palavra de Deus diz que todo pecador é condenado por causa do seu pecado. O salário do pecado é a morte eterna no inferno. Mas a boa notícia é que Deus gratuitamente dá a salvação para aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Para aquele que se arrepende, entende que Jesus veio, pagou pelo pecado na cruz e recebe Jesus como seu Salvador, como o seu Cordeiro expiatório. A palavra de Deus diz que no momento que a pessoa crê no coração e confessa isso a Jesus, naquele momento ele é salvo. Então eu quero estender a palavra para você, que talvez está aqui hoje à noite sem a certeza da salvação. Você abra o seu coração hoje à noite para Jesus e peça para Ele entrar na sua vida, para Ele ser o seu Senhor, o seu Salvador. E se você assim fizer, de coração arrependido, você vai ter a vida eterna. Mas é para isso que Jesus, depois que nós aceitamos Jesus, que Ele não fala, agora você vai e fala para outros também, para que eles também, como você, sejam salvos, façam parte da família de Deus. Então essa é a missão que Deus deu para cada um de nós, para irmos lá fora, ou aqui dentro, depende, não é? Para irmos e ganharmos pessoas para Jesus. E aí então o que? Ensinar, não é verdade? Consolidar essas pessoas, firmar essas pessoas no caminho de Deus. Então a célula não é só um lugar bom para a gente ganhar pessoas, porque a gente convida pessoas lá, vamos lá, nós temos um encontro do nosso grupo, vai ser legal, e você vai fazer isso, e ali a pessoa acaba ouvindo Jesus, acaba sendo salva. Mas também quando ela é salva, na célula ela é consolidada. O que é consolidar? É começar a ensinar os primeiros passos da vida cristã, da importância de ler a Bíblia, importância de orar, do batizar e etc e tal, como ela começa a caminhar. Na célula ela aprende essas coisas. É nas células que os novos convertidos são encorajados a conhecer mais a Jesus e andar nos caminhos de Jesus. É nas células que eles são enviados, ou encorajados a viver uma nova
vida e a vencer as tentações, a vencer os momentos de desânimo. É nas células que eles são ensinados a crescer na fé, a ganhar a outras pessoas para Jesus. É nas células que os integrantes entendem o que é participar de uma família de Deus, que tem um relacionamento intenso no espírito da mutualidade dos uns aos outros, que reflete o amor e a natureza de Deus, num nível de maturidade e de unidade a exemplo de Cristo Jesus. É na célula que eles aprendem todas essas coisas. É na célula em que acontecem as verdadeiras transformações na vida das pessoas. A célula também é um momento, é um lugar, é um instrumento onde as pessoas são discipuladas. É ali que elas aprendem como ser verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus separou os 12, ele formou uma célula, formou um grupo pequeno, não é? A gente tem a liberdade de fazer isso, de falar isso. E ele não deu esse nome, não deu. Mas era isso que significava. E ali ele separou esses discípulos e treinou esses discípulos para serem discípulos discipuladores. Para eles, como eles aprenderam com Jesus, que eles fossem então agora e fizessem o mesmo com as outras pessoas. Então, Jesus usou os grupos pequenos para fazer esse ministério. E Jesus nos ensinou que nós devemos ir e fazer a mesma coisa. As igrejas primitivas fizeram as mesmas coisas. As igrejas, como eu disse, que mais ganharam pessoas e mais discipularam pessoas e mais colocaram líderes multiplicadores nesse mundo, foram igrejas que viveram dessa maneira. Amém? A célula é um organismo vivo e por isso ela precisa multiplicar. Sabe por que veio o nome para grupos pequenos de célula? Porque viram que o que é uma célula, o seu DNA, todo o seu movimento holístico, o seu funcionamento, tudo que é uma célula, o organismo, retrata célula ou retrata o grupo pequeno, grupo familiar, qualquer tipo de grupo que você quer colocar. Então, mudaram o nome dos grupos e colocaram células porque entende ou subentende todas essas coisas, não é? E a célula todas têm o mesmo DNA, e o mesmo DNA é Cristo Jesus, e todos têm a mesma função, não é? Que é o que mesmo? Ganhar pessoas, consolidar as pessoas, treinar, ensinar, discipular as suas pessoas e enviar para que elas vão e façam o mesmo. Chegou na fase da multiplicação. Então, o próprio nome de célula já pede multiplicação. Multiplicação também é um princípio bíblico. É o cumprimento do mandamento. Você ganha pessoas, consolida essas pessoas no caminho de Jesus. Você discipula essas pessoas, envia essas pessoas para irem fazerem a mesma coisa. Então, é multiplicação. Multiplicação a todo tempo. Agora, para haver multiplicação de células, é preciso ganhar pessoas e é preciso treinar líderes. Essas coisas andam sempre juntas. Por isso, Paulo diz o que diz a Timóteo, na segunda carta, no segundo capítulo, no segundo versículo. Então, o que você viu, ouviu em mim, vai e ensina outros fiéis, para que eles vão e façam o mesmo. Multiplicar é uma necessidade para continuar viva a célula. Presta atenção nisso. 2 razões. A célula que não cresce a ponto de multiplicar, ela acaba morrendo. Ok? Ela morre em si. Uma célula que não se multiplica morre em si. E a célula que cresce, ela é obrigada a multiplicar. Quando ela cresce e não multiplica, ela vai retroceder e morrer em si também. O exemplo disso
estava falando de John Wesley, e ele faleceu em 1791, e quando por sua morte, a sua igreja tinha 10.000 células, 100.000 membros. Isso era a igreja, 10.000 células, 100.000 membros. Pensa de como aquelas pessoas estavam alcançando outros para o Senhor Jesus Cristo. A célula era importante, a celebração importante, por isso que a gente está falando, olha, quem faz parte da célula tem que participar da celebração, como hoje à noite, e aqueles que participam da celebração, encorajamos que participe também de alguma célula, não é? Para que você não perca as coisas boas que tem aí para você. Você não é obrigado a isso, mas olha, que bênção que isso é. Mas sabe o que aconteceu depois da morte de John Wesley? Aconteceu que depois de um tempo, esse negócio de encontros durante a semana, de células ou de grupos pequenos, e de celebração no domingo, foi morrendo. E as pessoas foram deixando de ser ganhas para Jesus como era antes. E foi passando o tempo até que isso acabou. Era só aquele culto na igreja mesmo, quando a gente está acostumado de antigamente. Está lembrado como que era, não é? E aí, passado um tempo, os alunos que estavam no doutorado da escola teológica lá na Inglaterra, fizeram um estudo para descobrir o que é que aconteceu, que tudo aquilo morreu, não é? O que aconteceu? E o que aconteceu foi que as células, quando ainda estavam funcionando, eles deixaram que a célula ficasse grande demais, que passasse de 10 e 15 pessoas, e aí foi ficando 20 pessoas, 25, algumas 30, outras 35 e algumas até com 40 pessoas nas células. Só que, por causa do número maior, resolveram fazer da célula uma igreja, no sistema tradicional que a gente conhece, não é? E a célula em si acabou. O que aconteceu foi que morreu tudo aquilo, e a igreja deixou de ser influência na sociedade, deixou de ganhar outras pessoas, e ao longo do tempo não teve mais células nenhuma. Olha só, mas dizem eles na resposta dele, o principal motivo da extinção da estrutura de células foi permitir que as células ficassem muito grandes, não é? Então, note os irmãos aqui, que a multiplicação, ela é um benefício para a célula, é um benefício para vocês mesmos, porque nós temos entendido que quando a célula é muito grande, a gente perde até o ânimo de evangelizar mais. Por quê? Porque não cabe, não tem lugar, não é mesmo? Já tem muita gente, não estão dando conta de cuidar de toda essa gente, então o evangelismo vai parando, não é? Agora, quando tem cadeira vazia ainda, a gente é encorajado a ir buscar, é ou não é verdade? Esse é um motivo. Também, quanto ao pastoreamento daquelas pessoas, saiba que os líderes auxiliares têm essa função de pastorear aquele rebanho. Se a célula passa de 10, 12 pessoas, já não vai ser mais pastoreada. É muito difícil cuidar de todas as pessoas. É muito difícil do líder cuidar do auxiliar, discipular o auxiliar e acompanhar todas as pessoas como devem ser acompanhadas, não é? Então, o pastoreado, o discipulado é quase que inviável quando a célula fica grande demais. Então, por isso também a multiplicação. E quando a célula multiplica, ela completa aquele ciclo que o Senhor Jesus desenhou para a sua igreja: ganhar, consolidar, discipular essa pessoa a ponto de que ela vá e também ganhe, consolide e discipule outros, a ponto de que esses também vão e façam a mesma coisa. E isso é feito tudo dentro do sistema holístico da célula. Então, olha que maravilha. Chegamos hoje
num momento de celebração em que está acontecendo essa multiplicação. Queremos louvar a Deus. Deus abençoou muito. Eu sei que os testemunhos que vocês têm para dar do que Deus fez na sua vida, desde que nós começamos a caminhar nessa visão, nesse trilho, nessa direção, como que Deus vai nos transformando o nosso interior e o nosso ministério também na vida de outras pessoas. É ou não é verdade? Amém ou não? Então, temos que lembrar que antes de multiplicar, as células precisam estar vivendo o que é igreja, experimentar o que é ser família de Deus, é ter um intenso relacionamento dentro do espírito da mutualidade dos uns aos outros, de cuidar uns aos outros, de rir uns com os outros, ajudar uns aos outros, sofrer uns com os outros, né? Amar uns aos outros, como o Senhor Jesus fez. Quando a célula passa por todo esse processo e vive nesse contexto, então ela está pronta para ser multiplicada. E aí, quando ela multiplica, às vezes queremos ficar meio tristes, não é? Eu vou sentir falta de fulana, falta de Beltrano, não é verdade? É um sentimento normal, mas não vai, vocês não vão perder contato, porque você tem o WhatsApp da pessoa, você não vai falar pelo grupo, mas vai falar pessoalmente. Você tem o telefone, você pode fazer uma visita, vocês podem se encontrar. Líderes auxiliares que se separam por causa das células, não é? Que multiplicaram, continua sendo o mentor do outro, continua trabalhando, quem sabe até num outro tipo de RNA, continua assim, mas na célula agora, com mais espaço, vocês vão ter mais intimidade de compartilhar as coisas, de mais espaço para ganhar outras pessoas, e em poucos dias, aquilo vai estar legal de novo, já vai começar legal, porque vocês não são estranhos uns aos outros, né? Vocês conviveram juntos, na maioria de vocês, por quase um ano, né? E então vai ser uma coisa muito boa. É difícil expressar a minha alegria e sei que Deus está feliz, sei que os anjos que acompanham tudo, que ministram no nosso meio, também estão felizes de ver tudo que está acontecendo. Eu quero parabenizar todos os grupos, todos os 6 grupos e agora os 9 grupos, né? Quero agradecer todos os líderes, todos os auxiliares e todos vocês que participaram nesse período dos seus encontros da célula e trabalharam no decorrer de todo esse ministério. Eu estou muito feliz com a vida de vocês, pelo que Deus tem feito na vida de vocês, e tenho uma grande expectativa do que Deus ainda vai fazer na vida de todos, líderes, auxiliares e participantes dos grupos. Sei que Deus vai fazer uma obra muito bonita se todos nós cooperarmos com Ele nesse sentido. Chegamos hoje a 9 grupos. Éramos 3, passamos a ser 6 e hoje somos 9. Daqui a um ano nós somos 18. No mínimo 18. Se todos nós obedecermos o ID de Jesus, à medida que nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos ganhando pessoas para Jesus e discipulando essas pessoas. Se você ganhar uma pessoa durante 12 meses, pensa bem, só uma vai ter 18 células daqui a um ano, não é? Mas eu sei que vocês são capazes de fazer mais do que isso. Jesus disse que nós seríamos capazes de fazer obras maiores do que Ele fez. Você crê nisso? Crê nisso?
A gente precisa bater no peito e falar assim, eu estou aqui, me usa, eu creio nisso daí. E nós vamos ganhar. Como nós dissemos, gente, nós não estamos procurando número, não estamos procurando multidão, senão a gente ia caminhar para outra coisa. Trazia uma banda aqui, né, dava um show aqui, aquele oba-oba, enchia de cadeira aqui até lá na beira da calçada, certo? Punha o somzão lá fora, o telão lá fora e cadeira lá no meio da grama, enchia. Pessoa que passava na avenida que ia começar até chegar aqui, não é? E aí, uma coisa atrás da outra aqui, tá? Levanta a oferta para pagar a banda, é ou não é? E aí, vai embora. Mas isso daí não é igreja, não é? Isso aí são eventos, não é? E evento é evento, ele vai, vem e vai, ele passa e vai. E nós não queremos isso, queremos funcionar como Jesus quer que nós funcionamos. Não é? Deixo o apelo aqui para você que talvez está sem Jesus e queira encontrar Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Nos procure, teremos imenso prazer em mostrar para você na Bíblia, em poucos minutos, como isso pode ser feito, tá bem? Agora, nessa parte do culto, eu quero chamar cá à frente todos vocês que estão, de certa forma, uniformizados, na grande maioria, estão aí de vermelho, amarelo, azul, preto, rosa, branco, verde, nem sei mais que cor tem aí, não é? Vocês todos cheguem aqui à frente, pode chegar aqui. Tá. Olha só. Ó, não vai caber lá embaixo, sobe aqui na plataforma um pedaço, quem puder subir aqui. Tá vendo, gente, que maravilha? É. Agora, vocês estão no banco aí, não fiquem constrangidos, não é esse o sentido disso aqui. Aqui nós temos aqui 6 grupos e a partir de agora 9 grupos, né? A partir dessa noite, 9 grupos aqui. E eu vou pedir para vocês voltarem para cá, os olhares para o centro, pode voltar a orar. Pode virar assim para não quebrar o pescoço. Vira para cá assim, todo mundo para cá. E nós vamos fazer uma oração aqui. Essa oração, ela é dupla. É uma oração para todos os grupos, para todos os participantes do grupo, mas também é uma oração para os líderes do grupo, ok? Nesse momento dos líderes do grupo, eu vou pedir para a roda abrir só um pouquinho daqui a pouco, e esses líderes e auxiliares dos grupos, vocês vão chegar aqui na frente, aqui em cima, e nós vamos orar por vocês, e nesse momento, toda a igreja vai estender a mão por vocês, líderes e auxiliares, não é? E novos, não vou dizer velhos, né? Mas todos, e vocês cheguem aqui, tá? Então nós vamos orar agora, é um momento muito importante. Senhor Deus e Pai, às vezes palavras nos faltam para agradecer ao Senhor por tantas coisas
excelentes que fazes para todos nós. Tanta cura, libertação, salvação, tanto encorajamento, ânimo, alegria, gozo, paz, satisfação, naquilo tudo que o Senhor fez na nossa vida, no nosso interior e através de muitos de nós. Pai, nós somos gratos pelas vitórias conquistadas ao longo desses anos, desde a fundação dessa igreja, desde os primeiros passos e até agora. E somos gratos por esse novo momento que a igreja está vivendo. Um momento de despertamento, de júbilo, de curas, de transformações, de libertação, de salvação, coisas maravilhosas, ó Deus, que recebemos do Senhor e queremos te agradecer. Agora, Senhor, eu oro para cada um dos participantes de cada grupo. Senhor, eu oro que a cada dia eles venham conhecer mais de perto ao Senhor, conhecer mais da Tua palavra, mais da Tua vontade, que dia a dia eles se assemelhem ao caráter de Cristo Jesus e que eles deem muitos frutos para a honra e a glória do Teu nome. Eu peço, Senhor, que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor os livre das tentações e da queda, que o Senhor os preserve nos Teus caminhos e que eles se multipliquem muitas e muitas vezes, ó Deus. Ó Senhor, sê com esses grupos e multiplica-os, ó Deus, para a honra e a glória do Senhor. Senhor, pelo que estamos vendo e na esperança, na fé certa do Senhor Jesus Cristo, é que daqui a um ano, esse aglomerado não poderá acontecer mais nesse local aqui, mas através de todo esse auditório da igreja e até mesmo lá fora, porque será assim o número de pessoas que estarão aqui envolvidas nesse ministério. Senhor, ó Deus, agora separamos os líderes aqui, Senhor, está aqui no nosso meio, a igreja estende a mão sobre eles, ó Pai. Agora, como igreja, ó Senhor Deus, estamos delegando a autoridade a eles como líderes e auxiliares de grupos, auxiliares que estão sendo treinados também para serem líderes. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus, que eles vão exercer o seu papel a contento do Senhor. Também por eles oramos, Senhor, que eles sejam preservados no Teu caminho, que eles vão crescer em intimidade com o Senhor Jesus, vão crescer no conhecimento do Senhor e da Sua vontade, vão crescer na fé, no amor, na unidade, que vão ser exemplo para todos aqueles do seu grupo e mesmo fora deles, que eles vão, Senhor, cumprir o seu papel a contento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, guarda-os do mal, livra-os, Senhor, das setas do inimigo, livra-os dos laços do inimigo, Senhor, preserva, Senhor, a cada um no centro da Tua vontade, usando como instrumento nas Tuas mãos, instrumento de honra, instrumento de glória. Que todos esses líderes e auxiliares, que todos os participantes do grupo sejam como bálsamo aonde eles estiverem, no grupo ou fora dele, Senhor, no seu ECOS ou em qualquer outro lugar. Senhor, abençoa. Senhor, eu oro que esses líderes, que esses auxiliares e que esses membros do grupo se multipliquem
em 100, em milhares de vezes, em nome do Senhor Jesus. Senhor, o que eu estou orando aqui não está fora da tua palavra, é mencionado lá em Gênesis, Senhor, é falado sobre esse versículo. A tua palavra fala da multiplicação, do crescimento. A igreja em Atos, ela cresceu assustadoramente, ganhando pessoas para Jesus. Que nós mesmos, Senhor, amanhã venhamos a ficar de boca aberta, surpresos, pasmos daquelas coisas maravilhosas, grandiosas que o Senhor fez, ganhando pessoas para Jesus e vendo essas pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Senhor, abençoa assim líderes, auxiliares e participantes dos grupos. Levanta dentre nós mais líderes e que caminhamos dessa maneira para a honra e a glória do teu nome. É a nossa oração em esperança que fazemos no Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, agradecido pelo que Ele fez. Amém? Vocês vão voltar para os seus lugares, vídeos auxiliares, e encosta aqui em mim. Cadê a Angélica? Está ali, está aqui. Pega aqui, passa para a Angélica. Angélica, Jaime, é que já está na mão aqui. Só da multiplicação, né? Hã? Só da multiplicação. Não, todo mundo. O grupo, Jaime, cadê você, Jaime? Está aqui. Maicon, está aqui. João Vitor. Rafa. Rosalina. Eliezer. Está aqui. Aline. Walter. Aqui. Aí vocês têm aí 6 sugestões de nomes. Vocês escolhem um desses nomes, correto? Que vai ser o nome do seu grupo. Se eu desse todo o nome junto, ia embolar tudo o campeonato, não ia dar certo, não é verdade? Aí vocês obedecem aquilo que nós propomos. Você, líder, se possível, já cria hoje à noite mesmo o seu GP, grupo pequeno número. O da Angélica é 9, João Vitor é 8 e irmã Isolina é 7, ok? Os demais, então nós estamos do 1 ao 9, então você vai pôr lá GP e o número e o nome, ok? Então, quando a gente tiver atividade, você tem lá o nome do seu grupo, não precisa usar o número, mas nós da direção da igreja vamos precisar do número, porque trabalhar com nome começa a complicar, porque já pensou quando a gente tiver 10 mil células que nem John Wesley? Então, aí achar nome para 10 mil é muita coisa, né? Vai faltar nome. Então nós vamos estar mais organizados. Então Deus abençoe vocês, cumprimente uns aos outros, cumprimente os visitantes, todos sejam bem-vindos à nossa festinha agora, à nossa recepção que vamos ter lá fora, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez, te damos graças, o Senhor é o motivo do nosso louvor, da honra e da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Cordeiro, que morreu por nós e ressuscitou, e agora está vivo, intercedendo e trabalhando na nossa vida. Louvado seja o teu nome. Senhor, agradeço pelo alimento que nós vamos receber, por ele peço as tuas bênçãos, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe.